Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um culto de poder, um culto de bênção, amém? Porque estamos aqui no nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Você está com a sua família nesta noite de quinta-feira, uma noite muito especial. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos iniciar este culto falando com o Senhor. Ore, clame agora neste momento, para que o Senhor venha agir de uma maneira sobrenatural neste culto, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Feche os teus olhos. Amado e eterno Deus, nós oramos nesta noite, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha nesta noite, Pai, neste culto, mover, Pai, o milagre sobre as nossas vidas. Senhor, fala conosco. Espírito Santo, tudo aquilo que precisamos nesta noite venha trazer ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Ó Senhor, se há algum impedimento da bênção do Senhor chegar sobre as famílias, sobre os lares nesta noite, eu repreendo, Pai, todo mal em nome de Jesus e queremos abrir este culto para a honra e glória do Senhor. Senhor, nesta noite que nós possamos ser restaurados, renovados, fortalecidos no poder do Teu nome. Que este culto seja uma bênção, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Recebe a cura.
Descansa
Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que estamos aqui nesta noite, vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Eu quero que você possa refletir sobre o que nós vamos falar nesta noite. Quero falar de oportunidades, quero falar das oportunidades que estamos tendo durante esse período de pandemia, sobre essa situação do Covid-19. E nós como igreja temos tido uma grande oportunidade, a oportunidade de falar, né? Sempre temos essa oportunidade, seja no nosso emprego, seja na nossa família, seja onde quer que estejamos. Sempre somos convidados a expressar a nossa opinião, a trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de paz, mas como temos conduzido isso diante daquilo que estamos enfrentando, não é verdade? Porque fica um pouco difícil hoje dizer assim, olha, Deus vai fazer um milagre, tudo vai mudar diante de um cenário que vem vivendo decisões prorrogativas, né? Datas que chegam e são prorrogadas para que tudo corra dentro de um percurso de prevenção, mas algo chamado tempo tem se feito atual e ativo em nossas vidas de forma a nos consumir, né? A consumir a nossa paciência, a nossa fé, mas o que Deus espera de nós, amados, como igreja, o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos permanecer firmes, permanecer fortes, permanecer prontos a ter uma palavra que venha falar de Cristo, a ter uma palavra que venha conduzir as pessoas a serem libertas e salvas de toda ansiedade, de todo medo, né, de toda preocupação, né? E eu quero que você nesta noite possa, junto comigo aqui, meditar sobre um texto que é maravilhoso, né? Está lá no livro de Atos, quero que você abra comigo, né? Livro de Atos, capítulo 13 e versículo 13. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Livro de Atos, capítulo 13 e versículo de número 13 vai dizer assim: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali, voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, vocês têm uma mensagem de exortação? E aqui na minha versão vai dizer assim: vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo? Falem. Amados, nós vamos olhar para este texto e nós vamos ver, né? Aqui fala sobre Paulo, fala sobre Barnabé, vai falar também um pouco, Paulo, Barnabé, vai falar sobre Judas, Silas, e eu quero falar sobre Paulo e seus companheiros que estão aí diante de uma missão de levar o evangelho. Conforme nós vamos ver no capítulo 13, eles estão na direção do Espírito Santo, indo para Antioquia, indo para Perge, indo para alguns lugares, para Chipre, né? E eles estão ali, eles chegam ali em Antioquia da Pisídia, e eles estão ali diante de uma sinagoga, eles entram naquela sinagoga, né? Como cristãos, como salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, mas o texto de Atos vai dizer que eles entraram na sinagoga e se assentaram. Ouviram a leitura da lei e dos profetas. Mas aí, amados, o chefe da sinagoga os identificou. E aí já fica um primeiro ponto importante, amados, que as pessoas têm que identificar em nós uma referência. As pessoas têm que identificar em mim e em você algo diferente, algo que venha nos proporcionar a oportunidade de falar. Porque o texto aqui vai dizer que o chefe da sinagoga mandou lhes dizer: olha, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento, peraí, precisamos entender que o texto vai dizer aqui que nesta sinagoga estava sendo feita a leitura da lei e dos profetas. E aí o chefe da sinagoga vai dizer assim: olha, queridos, vocês teriam uma palavra de encorajamento?
É isso que o mundo está precisando, amados. Desta palavra de encorajamento neste momento. E não há uma outra fonte para que essa palavra venha se tornar existente a não ser através da sua vida e da minha vida. Porque o texto vai dizer no verso 16, pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com as mãos, aleluia, glória a Deus, e disse, israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. Amados, o mundo precisa ouvir o que nós temos para falar. As pessoas precisam ouvir o que nós temos para dizer. As pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso convívio social, familiar, religioso, eles precisam ouvir aquilo que nós precisamos realmente falar. Porque o que nós precisamos falar não é assim, olha, puxa, que pena, não vai dar, o Covid foi prorrogado, olha, o comércio fechou, olha, tá tudo falindo, olha, tá dando tudo errado. Não. O que nós precisamos ter nos nossos lábios é exatamente o que Paulo tem aqui agora. Paulo se levanta naquela sinagoga, ergue a sua mão e diz assim, ouçam-me. E Paulo começa a falar das maravilhas que Deus operou na vida do seu povo. Ele começa a falar do povo no Egito, ele começa a dizer o que Deus fez com eles ali, ele começa a falar dos 40 anos, ele começa a falar do cuidado de Deus, que Deus levanta juízes, que Deus levantou um profeta, que Deus levantou um rei, e Paulo vai trilhar um caminho para trazer a mensagem que precisa estar nos nossos lábios neste dia. Paulo está falando de uma mensagem de encorajamento. E aí no verso 30 ele vai dizer assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Quem? Paulo está falando de Jesus. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês o rejeitaram, o crucificaram, mas isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. E aí no verso 30 Paulo vai dizer, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Paulo começa a trilhar o objetivo da sua palavra de encorajamento, aleluia. E no verso de número 38, ele vai dizer assim, portanto, irmãos, quero que saibam que mediante a Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Verso 39, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificado pela lei de Moisés. Aleluia, glória a Deus. Esta é a mensagem de encorajamento de Paulo, amados. Esta é a mensagem que Paulo traz naquele momento dentro daquela sinagoga, onde havia ali a religiosidade, onde havia ali muros, muralhas que precisavam ser transpostas. E Paulo vai mostrar que ele conhece a palavra, Paulo vai mostrar que ele conhece toda a história, toda a lei, mas Paulo vai trilhar um caminho dentro de uma ministração de encorajamento para começar aqui, neste texto de Atos 13, quebrar algo que estava sendo construído, algo religioso, algo que queria anular a salvação sobre a vida dos gentios. E Paulo começa a falar sobre essa palavra de encorajamento. E Paulo começa ali, amados, no capítulo 13, no verso 16, pondo-se em pé e dizendo a eles, ouçam-me. O que nós temos falado diante da situação que estamos vivendo? Eu sei, queridos, que humanamente falando, e emocionalmente estamos sendo afligidos, estamos sendo submetidos a situações difíceis, mas 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, o texto vai dizer que precisamos permanecer firmes na fé. O texto de Pedro, 1 Pedro 5, 9, vai dizer assim, resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que em todo o mundo todos os irmãos estão passando pelas mesmas provações. Então não estou passando isso sozinho, você não está passando isso sozinho, isso é global. Mas eu olho para este texto aqui de Atos e começo a ver, amados, que bastou dar uma oportunidade. Eu quero te perguntar nesta noite, quantas oportunidades você já teve e tem tido de falar do poder, da magnitude, da capacidade que Deus tem de operar milagres através de Cristo na vida das pessoas?
diante de situações e circunstâncias, precisamos fazer como Paulo, acenar as nossas mãos e dizer: ouçam, eu quero te falar uma coisa, não importa o que estamos atravessando, porque isso é global, mas eu conheço um Deus que pode mudar a história das nossas vidas. Precisamos ter essa palavra de encorajamento. E eu começo a olhar para aqui para o livro de Atos e tudo vai continuando, e aí olha só o que acontece. Paulo faz um discurso extraordinário. Ele vai começar lá desde o povo de Israel que foi escolhido e começa a traçar uma linha de ministração dentro da vida deles e começa a expor a eles que ele conhecia a lei, conhecia a palavra, mas ele vai chegar até Cristo e a mostrar a graça para eles, a salvação. E olha só no verso 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Estava tão forte a palavra de Paulo, estava tão forte a ministração de Paulo e seus companheiros que eles foram convidados a voltar no sábado seguinte e continuar falando. Mas sabe o que acontece? Sempre quando falamos de Cristo, sempre quando levamos as boas novas, somos afrontados, somos submetidos a recuar. E aqui não foi diferente com o texto. Você vai perceber que no verso 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma guerra, amados. Os judeus religiosos, eles tinham uma questão da religiosidade e eles não queriam que os gentios fossem inseridos à salvação. E aí nós vamos continuar vendo aqui o livro de Atos e nós vamos chegar numa passagem, porque olha só, nós estamos vendo Paulo e seus companheiros tendo uma segunda oportunidade para falar, mas aí da segunda vez o discurso ficou complicado, porque Paulo conseguiu atingir o público a qual o Espírito Santo estava direcionando eles a levar a salvação aos gentios. E o que acontece, amados? É que alguns se levantam contra, e é sempre assim. Sempre que você quer declarar a bênção, a vitória, e crer no Senhor, que Deus ele está no controle de todas as coisas, sempre tem alguém para dizer assim: balela, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo, Deus não está vendo, Deus não está agindo. Onde está o seu Deus? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas neste momento das nossas vidas. Eu posso te assegurar isso. E nós vamos ver, amados, que tanto isso é verdade, que quando Deus começa a confirmar através da vida de Paulo, de seus companheiros, os milagres. Nós vamos ver no capítulo 14 de Atos, no capítulo seguinte do que estamos, que é o 13, quando Paulo chega lá em Listra, né, e em Derbe, tem lá um paralítico, e Paulo opera milagres ali sobre a vida daquele homem. E aí no verso 19 do capítulo 14, Paulo é tirado da cidade, é pedrejado, dito como morto. Mas o Deus que está no controle de todas as coisas, quando os companheiros de Paulo chegam ali, ele se levanta e prossegue. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 14, versos 19, 20, 21, vai dizer que Paulo não desiste. Ei, queridos, não é uma pandemia, não é uma dificuldade que tem que nos levar a desistir, não. Precisamos continuar falando e levando as boas novas do Evangelho, porque Cristo é capaz de mudar a história das nossas vidas e de vidas através das nossas vidas. Entende? Ele pode mudar as nossas vidas, mas pode alcançar e mudar vidas através das nossas. E aí nós vamos ver o que acontece no capítulo 15 de Atos, dando a sequência aqui. Olha só que interessante. Capítulo 15, verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha aqui a religiosidade. Alguns homens, aqui está no plural, alguns, haviam vários homens querendo pregar um evangelho que não salvaria, querendo introduzir um peso desnecessário. Aleluia! E o texto vai dizer que eles se reúnem
E eles enviam Paulo, enviam Barnabé, enviam Silas, enviam Judas. E no capítulo 24, do versículo 24 do capítulo 15, nós vamos ver assim, ó. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem a nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Aleluias! Mas aí eles escrevem uma mensagem e enviam. Eles vão combater ali toda idolatria, religiosidade, todos os costumes, tudo aquilo que não importava, porque a questão aqui agora é a salvação através de Cristo. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade, amados. Amém? E nós vamos ver no versículo 30 do capítulo 15 de Atos. Olha lá. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Que carta? Essa carta dizia assim, olha, vocês podem ser salvos através de Cristo, né? Não precisam passar pela circuncisão, não precisam passar por todo esse processo, né? Claro que no verso 28 nós vamos ver assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Versículo 29 do capítulo 15. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Então o discurso aqui é o seguinte: fuja do pecado, foge da aparência do mal. Esse é o discurso, porque Cristo tem salvação, Cristo tem vida eterna. E o texto aqui do capítulo 15 de Atos, ele vai dando uma sequência do capítulo 13 ali, acerca da pregação do evangelho aos gentios, para que a salvação abrangesse a todos, não é verdade? E aí nós vamos ver que no verso 30, eles despediram, desceram, para Antioquia, reuniram a igreja, entregaram a carta, e olha só, verso 31 do capítulo 15 de Atos. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Verso 32, Judas e Silas, que eram profetas. Aleluias. Glória a Deus. Encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Paulo e Silas, Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Amém? Glória a Deus. Eles estavam ali para trazer uma palavra de encorajamento. Qual era a palavra? Cristo salva. Cristo liberta. Fujam do pecado, porque Cristo tem salvação para vocês. Essa é a palavra de encorajamento, amados. Não é preciso, inventar coisas e situações, não. Mas eu quero que nesta noite você medite sobre isso, porque nós estamos sempre tendo uma oportunidade de falar. E que esteja na ponta dos nossos lábios as seguintes palavras: Cristo salva, Cristo liberta, as boas novas da salvação. Jesus está voltando, a vida eterna. Arrependa-se, se conserte. Precisamos ajudar as pessoas a se consertar, a entrarem no caminho da salvação, amados. Porque olha só como a palavra que sai dos nossos lábios tem poder. Provérbios capítulo 12, verso 14 vai dizer assim, ó: do fruto da sua boca o homem será abastecido, beneficiado, e o trabalho das suas mãos será recompensado. Glória a Deus. O que há nos nossos lábios nesses dias, hein? Reclamação, murmuração? Não. Que nós possamos nos fortalecer no poder e na palavra do Senhor para levar Jesus àqueles que estão aflitos, àqueles que estão ansiosos, àqueles que estão desesperados com o momento, e que nós possamos chegar diante desta situação e trazer esta palavra de encorajamento. E esta palavra é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E que nós possamos fazer isso, e como Davi diz no Salmo 103, nós possamos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? Então eu quero te desafiar nesta noite
a ser renovado pelo poder desta palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que onde você estiver e tiver oportunidade de falar, levante as suas mãos e digam, ouçam. Eu tenho uma mensagem de encorajamento para você. Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Aleluia. Ele pode transformar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite de uma forma sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos orar? Eu quero orar com você. Estamos encerrando o culto nesta noite. Amém? Feche os teus olhos, pega na mão da tua família. Nós vamos orar neste momento. Fale com o Senhor. Diga, Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, que os meus lábios venham proclamar as boas novas. Que eu sou profeta, você é profeta. Ah, Senhor, nesta geração. E que o Senhor possa te usar com ousadia. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nesta noite, nós oramos. Queremos, Pai, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, eu oro pela Tua igreja. Eu oro por cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã. Que nesta noite, Senhor, seja visitado, Pai, de uma forma sobrenatural. Senhor, nos renova. Coloca nos nossos lábios, Pai, autoridade, poder na Tua palavra. Somos a Tua igreja e estamos aqui em nome de Jesus para declarar uma palavra profética nesta noite. Ah, Senhor, uma palavra de bênção, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração. Então, Senhor, não há como se encontrar com o Senhor e não ser restaurado. Então, nessa noite nós oramos. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada casal, abençoa cada lar, cada família. Nós queremos te agradecer por este culto e cremos que a Tua palavra é poderosa, que nós, Pai, possamos ter sido renovados, abastecidos e que qualquer oportunidade, qualquer circunstância que tivermos, Pai, nós possamos declarar como uma voz profética que quando o Senhor age, nada pode impedir. Ah, Senhor Jesus, age sobre as nossas vidas nesta noite, tira de nós toda a preocupação, toda a ansiedade. Ah, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos. Abençoa, Pai, cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a presença e a companhia poderosa do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, o seu lar e possa ter te restaurado nesta noite. Amém? Glória a Deus.